Eugênia Neto endereça apoio ao povo palestiniano. A viúva do primeiro presidente da República do MPLA, Maria Eugênia Neto, teve, de facto, um gesto de nobreza. Quaisquer que sejam as divergências, os jornalistas devem saber separar as águas. E no caso em que o povo palestino está a ser violentamente sacrificado, esta atitude de Maria Eugênia é notícia. E mais notícia ainda, porque a mídia ocidental faz hoje alarde a um alegado bombardeamento a um hospital de Kiev. Criminoso, condenável, as tropas russas. Estas dizem que não. Mas é a mesma imprensa da dita civilização que se cala ante a destruição, não é uma bomba, é a destruição, aos assassinatos de doentes, a retirada de doentes em salas de operação em Gaza. É esta barbárie que legitima a mesma ação de outros bárbaros em outras latitudes. É preciso aqueles que hoje atacam Putin o façam o mesmo em relação a Benjamin Netanyahu. São ambos a mesma coisa se a bomba é russa, se a bomba é israelita. Mas vimos a destruição. Negar assistência é um crime de guerra, por mais justificados que sejam os atos, porque Israel ainda não apresentou prova em nenhum dos hospitais que lá funcionavam Estados-Maiores do Hamas. Em conferência que serviu de balanço da apresentação do início do 10º mês de guerra agressiva na faixa de Gaza, o embaixador da Palestina em Angola, Jubrael Somali, recebeu nesta terça-feira, 9 de julho, a visita de Maria Eugênia Neto, viúva do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Na ocasião, Maria Eugênia Neto, na condição de escritora, apresentou a mensagem de apoio ao povo palestiniano, desejando o fim da guerra entre a Palestina e Israel para o bem-estar da paz no planeta. A presente mensagem que enviamos é de apoio ao povo palestiniano que luta para manter a sua liberdade. Desejamos o fim da guerra entre a Palestina e Israel, de modo a que os dois povos vivam em paz e harmonia para o bem-estar da paz no planeta. Sem paz não há progresso. Os nossos filhos precisam de paz. Façamos esforços para que esta guerra acabe e se instale a compreensão na diferença. O universo é diferente entre si. No entanto, tudo se completa. E apesar da diferença, ele existe unido há bilhões de anos. Reiteramos que se faça a paz e estabilidade entre a Palestina e Israel para o bem da humanidade. Por sua vez, Jubrael Somali esclareceu o porquê de Israel estar a continuar a virar costas às resoluções internacionais numa batalha que já vai pouco mais de 9 meses. A impunidade dos crimes do governo israelita e o que encoraja a continuar com esta guerra. A existência de muitas razões que nós falamos, além da impunidade dos crimes do governo do Estado hebraico, também, segunda causa, é incapacidade de impor sanções econômicas, políticas e militares. A terceira causa é grandes países continuam a apoiar o Estado hebraico, por isso que ele nunca desistir, nem tão pouco obedecer às resoluções internacionais. Mas só que nós, os palestinianos, acreditamos que vamos conseguir ter a paz naquela região. Questionado por que Israel não para com os ataques em Gaza nas entrelinhas, o diplomata clarificou. No mundo não existe ninguém que vai obrigar o Netanyahu a parar com a guerra, a não ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a apoiar o Estado hebraico com o dinheiro, meios financeiros e armas.
Se eles fecharem a torneira, Netanyahu vai cair. Malundo Kudiqueba, boa noite, bem-vindo. Espero que já tenha conseguido vencer mais alguns terroristas informáticos. Boa noite, doutor William. Boa noite, Marcelo. Boa noite à equipa da TV8 e boa noite a todos os angolanos. É verdade, doutor William, está difícil, está cada vez mais difícil, mas nós estamos aqui e vamos continuar a resistir. Bem, sobre Israel, também gostaria aqui, fazendo jus ao que o doutor William Toné fez, desejar ou parabenizar, usando uma linguagem brasileira, parabenizar a Maria Eugênia Neto por ter felicitado os palestinianos, ou ter feito votos que haja paz naquela região e mandar uma mensagem às crianças da Palestina. É isso que nós gostaríamos que os nossos líderes, que os líderes internacionais fizessem, mas não fazem porque estão todos comprometidos, outros estão com medo, porque, como sabemos, recebem ou andam a reboque dos Estados Unidos da América. Então, no mundo onde as pessoas não falam aquilo que pensam, e falar ou dizer a verdade é crime, este mundo está mal. E outra coisa, como é possível? Dizemos que somos civilizados e não conseguimos nos entender. Se somos civilizados, será tão difícil assim eu me entender, eu dar-me bem, me relacionar bem com William Toné, com Anselmo Condomola e com toda a gente? Será tão difícil assim? Não podemos ver, será que o mundo é tão pequeno que não cabe tanta gente? É preciso alguém matar o outro para que eu venha me sentir poderoso ou para que eu venha me sentir o dono do mundo? Será que custa tanto? Custa tanto vivermos em harmonia, em comunhão? Custa tanto promover a união e a unidade e a solidariedade, a empatia? Custa tanto? É que os animais vivem em harmonia e não andam a matar-se como nós nos matamos. Quer dizer, e nós é que somos os seres racionais. Nós, os seres humanos, têm um comportamento irracional e os animais, que são ditos irracionais, é que têm os comportamentos racionais. Portanto, isto está tudo invertido e o mundo, qualquer dia, poderá acabar por culpa do próprio ser humano. Ok. Anselmo. Bem, eu diria que tudo que vem para o bem nunca é tarde. E numa questão de parabenizar este ou aquele, a verdade é que nós havíamos nos antecipado aos acontecimentos. E todos que hoje chegam ou vêm solidarizando-se com a causa da Palestina, de facto, venham abraçar a causa, porque nós, desde o início, dizíamos que aquela guerra era injusta e o que Israel estava a fazer, de facto, era um genocídio. E hoje, para a nossa felicidade, apesar dos constrangimentos que ainda existem, é que o mundo, pouco a pouco, está reconhecendo e há um ganho que será, de facto, obtido no final deste conflito. É que, pela primeira vez, o Estado palestiniano será, de facto, constituído, será reconhecido, e ali, sim, haverá, de facto, soberania e liberdade para aqueles povos, ou para aquele povo, concretamente. Também dizíamos que esta guerra haveria de ter impacto quase que bilateral, tanto no Médio Oriente como nos próprios Estados Unidos. E a verdade é esta, que o Biden tem dificuldade, não sei se será reeleito, mas esta causa de Israel e Palestina vai ser um obstáculo, é uma pedra no sapato. Também dizíamos na altura que Benjamin Netanyahu terá muita dificuldade. Eu ontem vi a grossa manifestação, o povo ali pedir que ele saia do poder. Eu penso que o governo de Netanyahu já entrou numa situação de insustentabilidade, razão pela qual a informação que ainda não foi desmentida é que tanto o presidente do Egito
como a CIA estão a intensificar o processo de maneira a alcançar o cessar-fogo o mais breve possível. Portanto, isso já era de esperar. Pena que as pessoas andaram a se acobardar, andaram a se esconder, não tinham, se calhar, noção nem dimensão do que o conflito havia de provocar. E neste contexto, só posso parabenizar a TV8, que teve, de facto, a ousadia de anunciar ao mundo aquilo que seria e que hoje está a se confirmar o impacto da guerra de Israel, mas como não há infortúnio sem benefício, a Palestina, depois deste processo, apesar da destruição, das mortes, que já lá vão em 33 mil pessoas, vai conseguir, de facto, definitivamente constituir o seu Estado soberano e aí, então, ter a sua liberdade de defender o seu território e ter também o direito de se relacionar com o mundo e com os outros povos que ele entenda. Portanto, é um mal que vem para o bem. Pena é que estamos a assistir destruições de bens e de vidas, o que seria completamente desnecessário, mas o mundo é assim. Aqueles todos que se conspiraram contra o Estado palestino, amanhã veremos que os algozes vão passar à frente em abraços com o povo palestiniano, uma pura hipocrisia. Portanto, não é uma questão de parabenizar, mas aquele que de facto acha que deve abraçar a causa, eu penso que deve unir-se, deve juntar-se aos outros povos, de maneiras que se faça pressão a nível internacional, a nível das Nações Unidas, para que não só terminar com a guerra, mas restituir o direito do povo palestiniano. Portanto, este é o meu desejo, espero que seja. Exatamente. Há um dia que vai chegar. Os angolanos lutaram, ninguém esperava, com um apoio dos próprios militares portugueses, conseguiu antecipar o dia da sua liberdade. Malondo, Bolsonaro, ex-presidente brasileiro, foi indiciado no crime de furto de joias. Portanto, as oferendas feitas aos presidentes da República no Brasil, desde que sejam nessa condição de chefe de Estado, revertem a favor da União. E ele, mesmo já no fim do mandato, utilizou meios de Estado, aviões, viaturas e pessoal para efetivamente se beneficiar. E então levou esses objetos, as joias, para comercializar nos Estados Unidos. Foram-lhe entregues alguns valores por ser o ajudante de campo, o pai do ajudante de campo. Pelo menos 68 mil dólares ficaram na sua mão de uma das vendas. Depois do adiantar do processo, ele tratou de ir às lojas onde tinha vendido para recuperar. Portanto, ele foi indiciado assim, com mais 11 pessoas. Os crimes estes e outros mais, como de 8 de janeiro. Mas, para já, está indiciado. A vossa opinião sobre este caso? Bem, isto tem piada. Bolsonaro foi ao bolso dos brasileiros. Quer dizer, isto é uma piada. Para já tem um nome suspeito, bolso. Quer dizer, agora concretizou-se, não é? Concretizou-se. O Brasil é um país extenso, é um país imenso, é um grande país, ou é um país grande, não é um grande país, é como Angola, é um país grande, mas não poderia ter um presidente pequeno. Países grandes não podem ter presidentes pequenos. E nunca imaginei que o Brasil fosse escolher ou fosse ter, pronto, é a democracia, um presidente como Bolsonaro. Quer dizer, aquilo foi o descalabro total. E como o karma existe, Bolsonaro poderá pagar por aquilo que fez, pela campanha que fez contra o Lula, pelas acusações, ele e mais alguns, incluindo o Sérgio Moro e outros, que colocaram Lula na cadeia e depois não provaram
as acusações de corrupção que eram imputadas a Lula, poderão o levar à cadeia. E caso isso venha a acontecer, vamos dizer que é o karma que foi bater a porta de Bolsonaro. Porque Bolsonaro é dos piores presidentes que apareceu ou que assumiu aquele cargo no Brasil. É incompetente, é arrogante, é meio ditador, é a favor de armas e ainda diz, quer dizer, Bolsonaro, se virem as piores declarações que Bolsonaro fez, são inacreditáveis. E depois ele quer imitar o Donald Trump. Ele pensa que Donald Trump é Deus. Qualquer coisa que Trump diga, invadirem o Senado, ele encena tudo, ele quer repetir, quer fazer a réplica daquilo que o Trump faz, esquecendo-se que o Brasil não tem a dimensão dos Estados Unidos da América. O Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos da América. E Bolsonaro não é Donald Trump. Donald Trump é um empresário e tem carisma. Bolsonaro não tem. Bolsonaro tem aquele jeito de um milícia. Ele foi militar, foi capitão do exército. Mau militar, diga-se de passagem, tanto que foi expulso do exército. Muito criticaram Lula